Olá alunos, olá alunas, aqui é o professor Carlos Gilberto. A gente vai falar agora sobre IP privado, sobre endereçamento IP privado. Bom, já sabemos que o endereço IP tem 32 bits, divididos em 4 grupos de 8 bits cada, e cada grupo de 8 bits é escrito em notação decimal e separado por um ponto. Cada um dos grupos recebe um endereço que vai de 0 a 255. A gente já sabe disso, a gente já estudou. Bom, mas o que é um IP privado? Existe um tipo de endereço IP reservado para uso em uma rede interna, sendo separada de uma rede pública, como a internet, por exemplo. Esses endereços IPs, que digamos assim, valem apenas na sua rede interna, na sua rede local, né, no seu escritório, na sua casa, na sua escola, esses endereços são os endereços IP privados. O roteador ou outro dispositivo que efetue o NAT separa a sua rede interna de uma rede pública como a internet, por exemplo. Já o endereço público é um endereço válido na internet, geralmente atribuído por um provedor de serviço de internet, não sendo usado em uma rede interna. A IANA reserva blocos de endereços IP para uso em redes internas, né? Esse na sua casa, no seu escritório, na sua empresa, eles têm um endereço IP privado, não é um endereço válido na internet, não é um endereço público, é um endereço IP privado, é válido só dentro do seu trabalho, da sua casa, é um endereço IP privado. São esses aqui, ó, essa faixa de IPs que é usado dentro da sua casa, com certeza é essa faixa de IP. São 3 faixas de IP, tem essa outra aqui e essa aqui. Então vejam, por exemplo, a primeira faixa de IP vai de 10.0.0.0 até 10.255.255.255. Que significa dizer que todo IP que começa com 10, você já sabe que é um IP privado. Então, uma rede que tenha um computador com um IP 10. Você vê um computador e ele tem um IP 10. Por exemplo, 10.20.30.17, você sabe que esse aí é um IP privado, é um IP que só vale dentro da rede interna, ele não vale na internet, ele não é roteável na internet. Por exemplo, a outra faixa de IP 172.16.0.0 até 172.31.255.255 é outra faixa de IP que pode se usar em uma rede local. Se eu tiver um IP 172.16.7.4 é um IP de uma rede interna. Ele não é roteável na internet. Olha bem, por exemplo, a segunda faixa de IP eu posso colocar qualquer número no segundo octeto, no segundo grupo, que vai de 16 até 31. Então eu posso colocar um 72.17, um 72.18, e no terceiro e no quarto octeto eu posso colocar qualquer número de 0 até 255. A terceira faixa de IP é de 192.68.0.0 até 192.68.255.255. Vejo que todo IP que começar com 192.168, eu já sei que é um endereço IP privado. Então, por exemplo, 192.68.0.3 é um endereço IP privado. 192.68.0.40 é um endereço IP privado. Eu só posso mudar o terceiro e o quarto grupo, o terceiro e o quarto octeto. Cada grupo, são 4 grupos, cada grupo do endereço IP a gente chama de octeto. Então eu só posso mudar nessa faixa de endereçamento IP, eu só posso mudar o terceiro e o quarto octeto. Esse daqui são as 3 faixas de IP que eu posso usar na minha rede interna, na minha rede local. Vamos ver aqui um exemplo aqui
rapidinho, vamos desenhar uma rede interna aqui para vocês entenderem melhor. Bom, eu estou aqui com o Packet Trace. O Packet Trace é um simulador de rede. Eu vou pegar um computador aqui. Coloquei um computador aqui, vou colocar outro aqui e outro computador aqui na rede. 3 computadores, tá bom. E eu vou pegar um switch. Switch é um equipamento que interliga computadores na rede. A gente ainda vai estudar isso. Vou pegar aqui um switch, colocar esse switch aqui. Aí eu vou pegar um cabo de rede e vou ligar esse computador numa porta desse switch. Aqui na porta 1. Vou pegar outro cabo de rede e vou ligar aqui na interface de rede desse computador, na placa de rede desse computador, e vou jogar em uma porta desse switch. Vou pegar outro cabo de rede, vou jogar nesse computador e em outra porta desse switch, na porta 3. Então vejam, eu tenho 3 computadores nessa rede, uma rede pequena, e eu tenho um switch aqui que interliga esses 3 computadores. Esse computador aqui, eu ainda não coloquei nenhum endereço IP para ele. Eu vou colocar aqui um endereço IP para ele, um endereço IP privado. Vou colocar o endereço IP aqui para ele, 192.168.0.1. Pronto. Toda vez que eu coloco um endereço IP, eu tenho que colocar a sua máscara. A gente ainda vai estudar melhor o que é uma máscara de rede, também chamada de máscara de subrede. Mas o padrão para esse tipo de IP é essa máscara aqui. Então eu vou deixar esse padrão aqui. Toda vez que eu coloco o endereço IP, eu tenho que dizer a sua máscara. A máscara de rede, ela é a lei de formação dos endereços IP. Como assim? É ela que determina qual é a parte que identifica a rede e qual é a parte que identifica a máquina na rede. A gente ainda vai estudar melhor isso. Então está aqui o endereço IP para essa máquina, 192.168.0.1. Vou colocar um outro endereço IP para essa máquina do meio aqui, 192.168.0.2. E vou colocar uma máscara de rede para ela, que é a padrão para esse tipo de IP. Ok? Agora eu vou pegar esse outro computador, também vou colocar um endereço IP para ele, 192.168.0. Não posso colocar ponto 1, que já tem um computador com esse endereço IP, nem ponto 2, porque já tem também um outro computador com esse endereço IP. O endereço IP deve ser único na rede. Vou colocar ponto 3. Ou ponto 4, eu posso colocar qualquer número que vá de 0 até 255. Só que a gente ainda vai estudar. O primeiro endereço IP ele é reservado para a rede, é um endereço de rede. E o último endereço IP é um endereço de broadcast, que a gente chama. Então, o primeiro endereço IP é da rede e o último endereço é o endereço de broadcast. Então, por exemplo, nesse caso, para uma máscara padrão dessa aqui, ó, para essa máscara aqui, que eu só posso que os 3 primeiros octetos, os 3 primeiros grupos identificam a rede. O último número, que é o que vai identificar a máquina, eu não posso colocar 192.168.0.0, porque esse é o endereço da rede, a gente ainda vai estudar, e nem o último, que é o endereço de broadcast, ou seja, 192.168.0.255. Esse é o endereço de broadcast, eu não posso colocar também. Então o endereço válido, na verdade, aqui nesse caso seria 192.168.0.1 até 254. Poderia escolher um número entre 1, inclusive, né, 1 até 254. Então está aqui. Então vejam, esse primeiro aqui ele tem o endereço IP 192.168.0.1. Barra 24 significa que é uma máscara 255.255.255.0. Então está aqui o endereço IP, o outro endereço IP é 192.168.0.2 e esse último computador é 192.168.0.3. E com certeza eles já estão se comunicando.
Se eu der um ping aqui, eu vou explicar ainda, né, para vocês o que é isso. É como se eu mandasse uns pacotes, mandasse mensagem para um computador na rede. Aí eu verifico se esse computador está funcionando, ele está ativo na rede. Eu posso com um comando ping verificar se a rede está funcionando. Dá para fazer várias coisas com esse comando. Eu vou pingar, vou jogar um pacote lá para esse computador que tem esse IP aqui, ó, ponto, que é o lado da ponta, esse aqui, ponto 3. Vamos ver se vai chegar lá. Pronto, foi. Se eu olhar aqui, você vê que pacotes, sende enviado 4, recebido 4, perdido 0. Então 0% de perda. Então foram enviados 4 pacotes, foram recebidos 4. Eu enviei como se eu tivesse enviado uma mensagem para o computador desse IP, o 92.168.0.3, e recebi também os pacotes de volta, vamos dizer assim, só para a gente entender. Então significa que a rede, que eu estou conseguindo me comunicar com o computador lá da ponta, tá? Se eu quiser dar um ping aqui, bora ver se eu estou me comunicando com o computador do meio, 0.2. Também está tudo certo. Ó, tá aqui, ó. Enviei 4, recebi 4. 0% de perda. Então eu tenho uma rede aqui que já está se comunicando, uma rede que está funcionando. Professor, mas se eu quiser me comunicar com a internet, aí eu preciso de um roteador. E esses IPs que eu tenho aqui não são IPs válidos na internet, são IPs privados. O que acontece? Eu tenho que, geralmente, é o seu provedor de serviço de internet que te dá um IP público. Esse IP, ele vale para todas as tuas máquinas na rede. Porque é assim, ó, há duas maneiras de fazer você se comunicar com a internet. Ou configurando cada máquina da sua casa, escritório, empresa, com um IP público, que é um IP válido na internet, ou usamos o método chamado de NAT, que significa tradução de endereços. A primeira opção, que é você colocar um IP público, um IP válido na internet para cada máquina, cada computador, smartphone da sua rede, né, notebook, é muito complicado, porque a gente está numa escassez de IPv4 e também tem outros motivos aí de segurança e tal. Então não tem como você colocar um IP válido na internet, um IP público para cada máquina da sua rede interna, né? Seja na sua casa, seja na sua empresa, não tem como. A segunda opção, que é o ideal, que é você usar o que a gente chama de NAT, né? Que é uma tradução de endereços. Ele traduz o endereço IP privado para o endereço IP público, que é um endereço válido na internet. Então assim, a rede interna acessa a internet através de um único endereço público que é dado pela operadora de acesso, pela sua operadora de acesso. Ou seja, todas as máquinas da sua rede, acessarão a internet, apesar de cada uma usar um endereço privado. Assim, quando pacotes com destino à internet chegam ao roteador, você envia. Sempre quando a gente está na rede interna, você quer acessar uma rede externa, por exemplo, a internet, na verdade você vai mandar o pacote de dados para o roteador. O roteador, ele geralmente funciona como gateway. É ele que interliga as redes, geralmente a sua rede interna à internet. Assim, quando o pacote com destino à internet chega ao roteador, este troca o endereço IP de origem pelo endereço IP público do roteador. Então é assim que funciona. É o NAT que faz, é o protocolo NAT que faz essa tradução do endereço IP privado dentro da sua rede para o endereço IP público que é válido na internet. Então, na verdade, você provavelmente aí na sua casa, que você tem internet, você tem apenas um endereço IP público, que é um endereço válido na internet, que foi dado pelo seu provedor. Okay? Todas as suas máquinas dentro da sua rede, o seu computador, o seu smartphone, o seu notebook, eles vão usar esse IP público para se comunicar com a internet, para mandar um e-mail, para acessar um site. Então é um IP público para todas as máquinas dentro da sua rede.
Então, como é que eu faço para saber o meu endereço IP público, que é o endereço dado pelo meu provedor de serviço de internet? É muito fácil. Você pode entrar lá no navegador de internet, joga lá no Google meu IP. Aí você vai ver, geralmente o primeiro site que aparecer já é www.meuip. Deixa eu olhar aqui. Escreve logo meu IP, www.meuip.com.br. É uma maneira de achar o meu endereço IP público. E aí ele vai te dizer qual é o seu endereço IP, que é o endereço que você usa para navegar na internet. Tá bom? Então é isso.